só a Cris pegar aqui. Beleza. Oi? Deixa esse. Vamos lá. Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à nossa audiência pública relacionada ao Dia Municipal do Advogado Criminalista. Gostaria de agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes nesse recinto, convidar os vereadores presentes para comporem a nossa mesa. Gostaria de convidar também para poder fazer parte aqui da mesa o doutor Flávio Furtini, representando a diretoria da OAB Lavras. O doutor Négis Rodarte, conselheiro estadual da OAB. O doutor Luiz Henrique Santana, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Abracrim. E também o doutor Daniel Assis, delegado de prerrogativas da OAB. Composta a mesa, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e falar da importância desse momento. A pedido do meu amigo, doutor Luiz Henrique, nós entramos com um projeto de lei nessa casa para poder criar o Dia Municipal do Advogado Criminalista. A data já é reconhecida a nível nacional, a nível estadual, porém aqui no município de Lavras ainda não havia sido oficializada. Então, não é que a gente queira privilegiar uma classe em detrimento da outra, mas para que isso aconteça, tem que ter a mobilização das classes. Eu andei fazendo uma pesquisa, e verifiquei também que existe, além do Dia Nacional do Criminalista, o Dia Nacional do Advogado também trabalhista. E isso também não nos impede de podermos criar também uma data, desde que seja interesse da classe. Bom, como todos os senhores sabem, o Dia do Advogado ele tem duas datas, 19 de maio e 11 de agosto. 19 de maio é o dia que o padroeiro Santo Ivo faleceu, então é uma data também reconhecida pela ordem, e o dia 11 de agosto, que é a data da criação do primeiro curso de Direito no Brasil, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, gostaria de pedir à nossa secretária, a vereadora Cristiane Costa, que fizesse a leitura do projeto, e essa audiência, ela é um rito que compõe todo o processo para a criação do Dia Municipal. Então, a gente, para poder inserir qualquer evento no calendário oficial do município, nós temos que ter essa audiência pública. Então, eu gostaria de pedir à secretária que fizesse, por gentileza, a leitura, e logo após nós abriremos a palavras àqueles que quiserem se manifestar. Projeto de Lei do Legislativo, de autoria do vereador Coronel Claré, institui o Dia do Advogado Criminalista. A Câmara Municipal de Lavras, através de seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia do Advogado Criminalista a ser comemorado anualmente no dia 2 de dezembro. Artigo 2º.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Dr. Orlando Haddad, em 11 de setembro de 2017. Coronel Claré, vereador. Justificativa. Este projeto de lei apresentado à apreciação desta egrégia Casa Legislativa visa reconhecer o dia 2 de dezembro como Dia do Advogado Criminalista no município de Lavras, uma vez que a referida data já é estabelecida em níveis nacional e estadual, e, como reconhecimento à classe dos advogados criminalistas, vários estados já aprovaram leis nesse mesmo sentido. O advogado criminalista é a imagem primeira da justiça, dos profissionais da advocacia, notadamente nos últimos tempos, sem dúvida alguma, os que mais enfrentam as agruras do cotidiano são os que se dedicam à advocacia criminal. Essa iniciativa legislativa visa, portanto, dar destaque e relevo aos advogados e advogadas criminalistas do Estado que exercem os mumos públicos com afinco e dedicação. Dessa maneira, sem deixar de prestigiar os demais profissionais, apresento este projeto para aprovação dos meus pares. Vereador Coronel Claré. Agradeço a vereadora pela leitura e gostaria de convidar também para poder abrilhantar a nossa mesa diretora aqui, os doutores Hudson, Guilherme, a doutora Valquíria, nossa colega Noni Lavras, o doutor Dilermando, a doutora Lúcia, e o doutor Paulo, nosso assessor jurídico, que também se faz presente aqui, não é criminalista, mas fez questão de prestigiar nosso evento. Doutora Núcia, seja bem-vinda. Com a palavra, o doutor Sebastião, vice-presidente dessa casa. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o nosso colega Claré aqui pela iniciativa, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, nosso assessor jurídico aqui, que sempre está nos orientando aqui. E não vou citar os advogados aqui, eu conheço a grande maioria, e foi importante estar aqui hoje, porque, na verdade, quando o Claré entrou com o projeto aqui, falou sobre os advogados criminalistas, na verdade, no início, assim, a gente, porque só uma classe, assim, dá um tom, assim, um pouco diferente, mas a explicação que foi feita aqui hoje, a gente, participando, a gente acaba por entender, né? Não é só Lavras que está fazendo isso, já existe a nível estadual e federal. E eu queria cumprimentar toda a classe aqui, desejar, assim, tudo de bom para todos aqui, inclusive está chegando o Natal, Ano Novo aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu acho que o doutor Flávio, outros aí que faz parte da diretoria, de curiosidade aqui, eu só queria hoje saber quantos advogados tem em Lavras, se alguém sabe, e dentre todos, quantos atuam na área criminalista, dá para saber mais ou menos, doutor Flávio? É só para saber assim para a gente. Nós temos em torno de 600 advogados inscritos. Agora, precisar, assim, quantos criminalistas atuantes, eu não sei informar. Bom, é isso aí, uma boa noite para todos. Com a palavra, o doutor Flávio Fortini, representando aqui a OAB de Lavras, pelo tempo de 5 minutos. Eu oriento aos prezados advogados que, para as suas falas, acionarem o botãozinho aí do microfone para poder ficar registrado em nossos vídeos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queremos inicialmente agradecer o vereador pela propositura de um projeto expressivo desse, né, em homenagem aos nossos colegas criminalistas, né, e a OAB Lavras está aqui presente, né, para prestigiar os colegas, né, e que tudo
dê certo, né? E tudo corra bem. Só. Muito obrigado pelas palavras. Palavra do Dr. Neges, conselheiro estadual da Ordem. Eu peço para falar da tribuna, porque eu não gosto, não tenho essa liberdade de falar sentado. Fique à vontade, a casa é sua. Excelentíssimo vereador Claré, nobres edis, colegas, advogados, pessoas que aqui se identificam. Hoje estamos aqui, evidentemente, sem qualquer tipo de formalidade. Estamos aqui para um papo, para uma conversa, onde iremos deliberar, ou melhor, verificar se é conveniente ou não instituir aqui em Lavras o Dia do Advogado, especificamente o advogado criminalista. Mas eu não posso, vereador Sebastião, vereador e colega Carlos Lindomar, de fazer uma ressalva antes de algumas ponderações de minha parte. É a segunda vez que entro nesse prédio. A primeira, quando na inauguração, que tive o privilégio e a emoção de fazer o discurso lá na entrada, porque este prédio, este edifício, leva o nome de meu saudoso pai, nosso colega, especialmente aqui da Azul, não estou te chamando de idosa em absoluto, do doutor Francisco Rodarte. E duplamente emocionado agora estou, coincidentemente de novo nessa segunda oportunidade, para discutir o assunto do Dia do Advogado Criminalista. E quem deveria aqui também estar era o grande, e é o grande advogado criminalista, nosso decano, o doutor Antônio Carlos Salgado Veiga. O doutor Luiz comentou comigo que chegou a sugerir ao Claré: vamos colocar o nome desta lei, se aprovada for, não sei, eu quero aqui o melhor para os advogados de nossa cidade. Vamos colocar o nome desta lei, doutor Francisco Rodarte. Não sei, doutor Carlos Lindomar, se o regimento da casa ou qualquer outra legislação assim pertinente autoriza ou não, na OAB não autoriza, isso eu posso afirmar, que o nome, com o máximo respeito, o máximo orgulho, a máxima felicidade de ser filho do doutor Francisco Rodarte, homem que eu devo toda a minha existência, homem que eu falo de coração e de alma, fosse, se pudesse, Antônio Carlos Salgado Veiga, vulgo Canarim. Era a minha vontade e é o meu desejo. Mas vamos falar um pouquinho, agora indo avante, dessa sugestão muito pertinente, muito própria, para que Lavras tenha o Dia do Advogado Criminalista. Isso seria um privilégio para os advogados que atuam na área criminal? Isso seria uma iniciativa somente da cidade, exclusiva da cidade de Lavras e do vereador Claré? Eu digo que não. Eu digo que não. Por que isto? Porque se nós consultarmos, como tenho certeza o vereador consultou, esse dia do advogado criminalista
teve o seu ventre e o seu parto no dia 2 de dezembro do ano de nossa Constituição Cidadã. E aonde? No estado de São Paulo. Com essa ideia suscitada na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Através de quem? Através do saudoso também professor Márcio Tomás Bastos e professora Valquíria, em conjunto, sabe com quem? Com o saudoso professor Valdir Troncoso Pérez. E isso, por quê? Por que essa iniciativa? Porque nossa Constituição Cidadã, doutor Daniel, hoje, como um dos mais atuantes delegados de prerrogativa do nosso Estado, e isso... Acabou meu tempo? Mas serei breve, confesso, não posso entusiasmar. Mas quando eu falo da advocacia, eu me entusiasmo. É porque aqui já está no automático, já é por isso. Você está pensando que era o doutor Sebastião que estava falando. Ainda mais estando próximo a colegas. Mas vamos lá. Doutor Daniel, um dos mais atuantes delegados de prerrogativas de nosso Estado, e isso é voz constante lá do Conselho Seccional, porque querendo ou não, nós sabemos que a essência do Estado democrático de direito, a essência do Estado democrático de direito é, sim, a garantia à ampla defesa, a garantia ao devido processo legal, a garantia especificamente dos direitos individuais fundamentais a qualquer ser humano. E pergunto, qual a área, qual a especialidade do advogado que mais é vidraça para ofensa ao direito de defesa? Qual é o advogado que mais sofre com a força opressiva de nosso Estado? Um verdadeiro monstro perto do cidadão. E hoje a gente vê isso muito, por isso que eu acho que o que o Luiz Henrique fez é altamente pertinente, e hoje a gente vê isso muito, quando membros do Ministério Público, em delações premiadas da Lava Jato, querem impor a homologação de pena, querem impor a fixação de regime, sobrepondo o Poder Judiciário. E hoje a gente vê muito, quando juízes, magistrados, não permitem acesso de advogado ao gabinete para despachar, quando juízes maltratam advogados em audiência, não constando em ata requerimento. E hoje a gente vê muito, quando a polícia militar, às vezes, quando faz uma prisão, não faculta e não permite que o advogado tenha acesso ao seu cliente. E hoje a gente vê muito, quando autoridades da Polícia Civil não facultam acesso ao advogado de todo inquérito policial já encartado aos autos. Portanto, indubitavelmente, temos sim que a advocacia criminal, nos tempos tenebrosos, como diz o ministro Marco Aurélio, está por demais pisoteada, esmagada, mas tenho certeza que nós, advogados que atuam nessa área, não vão jamais esmorecer. Parabéns, Luiz Henrique.
Parabéns, vereador Claré. Parabéns a toda a advocacia mineira e a advocacia de Lavras. Se aceita for essa proposta, mesmo o sabedor que toda advocacia lavrense é digna, é honrada e luta por suas prerrogativas, a medida é adequada. E oxalá, peço eu, assim espero, que um dia, realmente, cada advogado, com a atuação de cada sua área, tenha o seu dia registrado no calendário de nossa cidade, devido à relevância dessa profissão, à beleza dessa profissão, essencial e indispensável à administração da justiça, como prevê a nossa Constituição, e isso seja em que área for. Ora, sabem por quê? Que a advocacia é importante? E para encerrar, como dizia Rui Barbosa, não é tarde para procurar um novo mundo. A meu ver, ele nasce depois do pôr do sol. Mesmo que não tenhamos a força que antes movia o céu e a terra, somos o que somos, uma só personalidade. Talvez fraca em força, mas muito forte mesmo, na sua vontade de procurar, achar e jamais esmorecer. E os advogados de Lavras são fortes, são firmes e não vão esmorecer na busca de defender o seu constituinte, na busca de defender o cidadão. Muito obrigado. Agradecemos as belas palavras e a oratória do Dr. Nésio Rodarte e sentimos emocionado com a sua fala e sua luta aguerrida pela classe. Eu gostaria de consultar nosso assessor jurídico, Dr. Paulo, sobre a proposição que eu inclusive, já tinha feito durante o processo de elaboração do projeto, sobre a possibilidade da nomeação, da personalização da lei, só para poder ficar registrado. Senhor, alô, está ouvindo? Bom, o senhor presidente vereador Claré preside essa audiência pública. Acho que hoje é o dia das minhas calças curtas, né? Acho que eu vou compartilhar isso com meu amigo Carlos Lindomar. Né? Bom, nós vivemos num país, Estado Democrático de Direito, seguimos ou tentamos seguir, nos adequar ao princípio da legalidade. Se tratando de proposituras, né, nós temos internamente, ou seja, aqui no município, a lei orgânica, que nada diz, e também o regimento, que nada diz. Não creio, e aí eu não vou aqui dizer que eu me lembro totalmente da Lei Complementar Federal 95, que é a que regulamenta a confecção dos projetos de lei. Para isso eu vou até pedir a ajuda do meu amigo vereador Carlos Lindomar, se lembra de alguma disposição nesse sentido na 95. Caso não haja, eu vou dizer o seguinte: a nomeação, o atribuir nomes ao projeto, não creio que seja possível, mas a confecção da ementa, ela é livre. Não há regulamento contrário à confecção da ementa. Então, não me parece que seria caso de nulidade ou que seria hipótese de algo negativo, que da ementa constasse dia do criminalista, hífen, traço, criminalista ou doutor, e aí vou contar com a sugestão do meu amigo, doutor Neges, que seria mais viável, criminalista, doutor Francisco Rodarte, doutor Nésio Rodarte. Estou dizendo, meu amigo, que eu não vejo problema em que a ementa é de escrita do vereador. Muito embora o nosso regimento não tenha nenhuma disposição acerca de se nomear um projeto de lei, eu não vejo problemas em que a ementa conste isso. Aí ficaria até a sugestão, se criminalista, doutor Francisco Rodarte, ou se apenas doutor Francisco Rodarte, né, seria... Eu tenho aqui o presidente da Abraquim,
o presidente da Abraquim me mandou pela manhã uma mensagem das cidades de nosso estado, onde já existe o Dia do Advogado Criminalista. Ele citou e fez referência a Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, São João del Rei, Contagem, Carmo da Paranaíba, Varginha, ele repetiu o Carmo da Paranaíba aqui, Manhuaçu, Araguari, e após ele me mandou também na nossa capital, Belo Horizonte. Não sei se existe um nome para a lei, eu desconheço essa matéria, mas eu posso fazer referência aqui, em analogia, junto ao Estatuto da Ordem, o regimento da Ordem. Lá não é permitido colocar o nome de salas, auditórios, advogados ainda vivos. Embora, né, eu seja contra, eu acho que a homenagem em vida é muito salutar, é muito interessante, mas professores da matéria, o senhor e o colega Carlos Lindomar aqui. Bondade das palavras me permite fazer uma parte aqui, doutor Paulo. A questão da vedação, da utilização de nome de pessoas vivas para prédios, praças e logradouros, no município ela encontra vedação, na legislação municipal, para homenagens em geral. Então, para chegar no final é uma analogia, porque especificamente nós não vamos ter nada direto, não. Mas, e temos lei federal que fala disso também, da homenagem, além do Estatuto da OAB. Na verdade, o Estatuto da OAB ele retrata a lei federal. Não vou me recordar o número da lei aqui, mas há uma vedação legal a nível federal de colocar nome de pessoas vivas para homenagem de prédios, praças, logradouros, né? Então, o nome de pessoa viva teria essa questão. Assim, colocar o nome de uma lei, não está dizendo lá que não pode colocar nome em lei, mas é uma analogia bem próxima, né? E colocar o nome de pessoa viva, então, na minha ótica, bem complicado. Agora, colocar o nome de alguém que já nos deixou, né, como uma homenagem póstuma. Infelizmente, diga-se. Infelizmente, diga-se, né? E aqui a sugestão e o nome do nosso saudoso colega, né, que tenho certeza que para nós mais jovens aqui foi um dos ícones, um dos exemplos, espelho mesmo daquilo que nós gostaríamos de ser quando crescermos, né? Que é o nosso colega Francisco Rodarte, que dá nome a esse prédio. Fica sempre, me emociono de lembrar da figura dele, né? Você falando ali nos traz excelentes, grandes recordações da sua oratória, do seu carisma, e você retrata muito o que ele foi. Então, isso nos deixa muito emocionados. Mas fica aqui a sugestão para que a gente possa estudar isso um pouco mais, mas eu acho que colocar o nome de falecido, eu não vejo o óbice na forma como o Dr. Paulo apresentou, né, na emenda e tal. Em que pese nós temos leis federais conhecidas aí como apelidos ou até nome do autor da lei, né? Não vou me lembrar talvez de alguma aqui agora, mas nós temos Maria da Penha. Lei Maria da Penha, às vezes até o nome do autor, Lei Candir e outras mais, né? Então não vejo óbice não, mas fica essa colocação. Eu vou concluir, eu vou concluir, senhor presidente, para dizer o seguinte: eu acho que é muito válido uma pesquisa um pouco mais aprofundada na lei federal, que é a 95, Lei Complementar Federal, mas, de antemão, eu já coloco meu posicionamento, que não havendo óbice, a ementa é de livre confecção, então não vejo problema em que a ementa dessa lei constasse o nome do saudoso Dr. Francisco Rodarte, como sendo ícone, né, dos criminalistas, não só de Lavras, mas região, quiçá, do nosso Brasil. Agradeço o senhor pelo esclarecimento, então vamos nos aprofundar nisso e possivelmente alterar a ementa, fazendo esse acréscimo, viu, doutor Neres, doutor Luiz? Só para complementar, quero dizer aqui, meu amigo doutor Neres, que eu vou me sentir muito honrado nesse projeto, se dele constar o nome de vosso pai, doutor Francisco Rodarte, por ter um parecer meu no projeto. Hoje há um parecer meu, então vou me sentir muito honrado. Obrigado. Com a palavra por até 5 minutos, doutor Luiz Henrique, que nos incentivou
na criação desse projeto e também o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Abracrim. Boa noite a todos. Eu fico constrangido em falar depois do Dr. Neges. É difícil, mas faz parte, Não é o nosso ofício. uma situação confortável. Mas eu queria dizer o seguinte, como o Dr. Neges disse, o advogado criminalista ele é vidraça. Mas ninguém questiona o médico que salva aquele que infringiu a lei. Ninguém questiona o dentista que trata aquele que infringiu a lei. Ninguém questiona outros profissionais que tratam aquele que infringiu a lei. Mas o advogado criminalista que exerce o seu munus, que é um direito constitucional daquele que infringiu a lei, ter o seu direito à defesa, ele é muito criticado. E a instituição desse dia, vereador Claré, é uma grande satisfação para nós que militamos diariamente na labuta diária da defesa daqueles que infringiram a lei. Em momento algum, o advogado criminalista, ele defende o crime, ele defende que seja aplicado a verdadeira justiça. Então, há essa confusão, principalmente nos dias atuais, de confundir o advogado criminalista com o seu assistido. E nem sempre concordamos com isso. Fica aqui meu sincero agradecimento, vereador Claré. Queria agradecer a presença dos colegas que veio prestigiar essa audiência pública. E fica aqui meus sinceros agradecimentos e fica a minha sugestão que essa lei seja conhecida como Dr. Francisco Rodarte. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Palavra ao doutor Daniel Assis, delegado de prerrogativas da OAB. Boa noite a todos. Conversamos bastante sobre a viabilidade desse projeto. Até não tenho como não destacar o fato de que houve inicialmente uma falta de comunicação plena. Até conversei com o Luiz Henrique, conversei com o Neges sobre isso, sobre as questões. Eu digo isso para os colegas que até ponderaram, até criminalistas, por que não da criação do Dia do Advogado Lavrense? Mas isso é um contexto muito além, porque ele faz parte, isso eu posso dizer porque o presidente da Abracrim, o Deiber, também é membro da mesma comissão estadual que eu, de prerrogativas. Então, somos informados também a todo tempo, e há todo um evento envolvendo a Abracrim, a OAB, o exaltar de forma mais relevante, sim, aquele que leva a pancada, que é a vidraça. E aí eu entro na esfera da prerrogativas. Como delegado de prerrogativas, função essa que já foi exercida brilhantemente pelo colega Luiz Henrique, e que sabe muito bem como é isso. Para mim é algo até muito interessante por ser um civilista puro, que atua quase que em sua maioria na defesa da atuação livre de criminalistas, de colegas criminalistas. E isso ocorre com uma frequência muito grande e temos que atuar sempre de maneira discreta a proteger cada vez mais a imagem do colega. Doutor Daniel, me permite uma parte? Claro. Uma curiosidade. De 10 chamados aqui em nossa região, na defesa de alguma ofensa, de alguma agressão à prerrogativa do advogado, quantos chamados se refere? Em média, evidentemente, a advogados que estavam em atuação na área criminal e advogados que estavam em atuação nas áreas
civil, trabalhista ou qualquer outra? Uma curiosidade de minha parte. Bom, posso dizer de forma certeira que ultrapassa, brincando, 70%. De todas as chamadas, porque, como você bem disse, a minha função ela é regional. Eu estou aqui como um pequeno bombeiro da região. Você tem que apagar os incêndios que ocorrem nessa lida diária. E, na grande maioria, sim, de fato, não inferior a 70%, são criminalistas na atuação que tiveram alguma dificuldade por motivos variados, com autoridades ou até com um contexto bem amplo. Complementando essa pergunta, realmente a última, indo um pouquinho além. Sabatinado. Esses problemas são, na sua maioria, junta a Polícia Civil, junta magistrados, junta Ministério Público, junta Polícia Militar? Então, me jogou no fogo, vamos lá. Uma média das ocorrências dentro do meu atendimento, nós tivemos uma leve diferença referente à Polícia Militar. Fui bem? Mas só concluindo, diante deste contexto, é que me encaminhei até aqui, até para fazer questionamentos, quando me deparei com os colegas e vi que se tratava de algo maior, não uma iniciativa isolada, não é, Luiz Henrique? Uma iniciativa que visava, sim, o fortalecimento do exercício da advocacia, que tem, sim, sua vitrine dentro da esfera criminal. Por isso, tem o apoio, obviamente, dessa comissão, tanto subseccional como da estatual, que posso falar por ela. Agradeço ao doutor Daniel pelas palavras e, a partir desse momento, a palavra está franca para aqueles que quiserem fazer uso, por gentileza. Professor Carlos Lindomar. Inicialmente, enaltecer aqui a propositura do projeto, doutor vereador Coronel Claré, a iniciativa surgida do nosso colega Luiz Henrique. Realmente, como advogado que atua em quase todas as áreas, menos no criminal, posso dizer com total tranquilidade, estou aqui falando como advogado e não como vereador dessa casa, me sinto muito confortável e tranquilo de que a classe dos advogados seja de alguma forma representada pelos criminalistas. Não há dúvida que é a área do direito onde se tem a maior dificuldade no exercício. Nosso delegado de prerrogativa já deixou claro aqui que é onde surgem os problemas relacionados com prerrogativa, porque há uma certa dificuldade, sim, da própria população, às vezes, como o doutor Luiz Henrique já mencionou aqui, de se confundir, às vezes, a figura do advogado com a figura do seu constituinte. Tivemos situação, não vou mencionar nomes aqui, porque tem assuntos que é preferível serem esquecidos, aonde colegas tiveram que ter moção de repúdio da própria OAB e de outros colegas, recente, pela condição de exercerem a qualidade, exercer a sua profissão. Como bem disse o nosso colega Luiz Henrique também, o médico não é crucificado por ter salvado a vida de alguém que foi baleado num conflito com a própria Polícia Militar ou com a Polícia Civil. Então, isso tem que ficar muito claro. O advogado ele defende a aplicação correta da lei. Se a lei é frágil, se a lei não está interessante para punir os crimes, isso não é culpa do advogado, isso é culpa do legislativo, que não temos leis, eventualmente, se é que as leis não são adequadas, que o legislativo altere as legislações. Mas a função do advogado é que a lei seja cumprida, que se aplique a justiça. E a justiça, no penal, ela é muito clara, do ponto de vista constitucional, que a lei não pode retroagir para prejudicar. Então, se a pessoa cometeu o crime sob a égide de determinada lei, seja essa lei adequada ou não, é a lei vigente, e ela deve ser aplicada. E o advogado buscar esse direito ao seu cliente,
e, eventualmente, buscar as falhas também, por que não? O bom advogado acha as falhas da Polícia Judiciária. Ele está lá para isso, né? A Polícia Judiciária tem que ser bem preparada para que se leve ao Poder Judiciário, se leve ao Ministério Público, o Ministério Público também assim atue, para que chegue ao Judiciário em condições de ser julgado de forma bastante justa, né? Então, reiterando aqui, eu me sinto, como advogado, absolutamente confortável, né, em que os advogados sejam representados pela classe dos criminalistas, que realmente é a parte da advocacia que mais emblematicamente defende o direito, defende a Constituição, né? O motivo, né, da audiência pública aqui hoje é atender um preceito de lei federal, né, que fala, eu não sei se todos foram orientados disso previamente, que estão aqui, né, mas nós temos uma lei federal de 2010, Lei 12.345, que fixa critérios para a instituição de datas comemorativas no território nacional. E ele exige, essa lei exige que qualquer incremento de data comemorativa em qualquer parte do território passe por uma audiência pública para que fique caracterizado, né, a alta significação daquela data, né? Então, o objetivo da audiência pública aqui hoje é constituir uma ata, né, para que vai instruir o projeto de lei para demonstrar, né, essa alta significação da data comemorativa, né? E aqui, em que pese não esteja autorizado previamente a falar em nome do meu presidente, da minha comissão estadual, eu gostaria de falar aqui em nome da comissão, da qual eu faço parte, da Comissão de Direito Municipal da OAB, né, dizer que há, sim, alta significação desta data para a classe dos advogados em geral, e me sinto aqui totalmente confortável para dizer isso, não em nome meu, mas em nome da Comissão Municipal, Comissão de Direito Municipal da OAB estadual. Que é importante que fique claro em ata a alta significação da data. Por isso, tenho aqui como advogado essa alta significação como ponto prioritário para que esse projeto de lei possa ser devidamente instruído e aprovado por esta casa. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença e é um prazer imenso estar aqui entre colegas nesta noite. Obrigado. Com a palavra, doutor Paulo Luciano, por até 3 minutos. Senhor presidente, é importante, eu fiz questão de me manifestar aqui nessa noite. Vou dizer que as palavras do vereador e advogado, meu colega, meu amigo, Carlos Domar, a alta significação do tema. E é importante, professora Valquíria, meu amigo doutor Daniel, nós mencionarmos que não é só o advogado criminalista que sofre, a profissão, o advogado, de um modo geral, tem sofrido ataques diariamente, de todas as formas. E todos nós aqui, e posso dizer que advogados do Brasil todos sofrem ataques diariamente. Então, é muito importante, cada vez que um assunto desse, uma iniciativa dessa vem à tona, nós não podemos nos esquecer de dizer: o advogado tem sido diariamente atacado. Falar de Sobral Pinto aqui, quando disse advocacia não é profissão de covardes, eu tenho sentido isso na pele diariamente. Há poucas semanas via colegas defendendo figuras públicas envolvidas em processos de Brasília, e esse que nós estamos acostumados a ver, sendo atacados, né? Exercício da profissão, colegas há poucos dias, colegas lavrenses foram atacados. O importante é que nós não podemos esquecer que a advocacia tem sido atacada. Falar depois do meu amigo doutor Nézio é complicado, mas não é só pela brilhante oratória, José Henrique, não é por brincar com as palavras quando ele brinca, é porque o Nézio é uma figura humana e eu faço questão de colocar isso aqui, como poucos nós temos. E a advocacia lavrense deve ter muito orgulho, é muito privilegiada de ter o Nézio como colega, de ter o Nézio na defesa de nós todos em Belo Horizonte. Então, eu quero deixar, Nézio, de público aqui, a minha admiração e o
o meu orgulho de fazer parte de uma classe, você também faz parte. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço. Vereadora... Senhor presidente, eu não Pois não. poderia, emocionado, de não dar uma resposta, mas dizer, Paulinho, que isso que você disse a meu respeito se assemelha muito, de coração, àquela moeda falsa. Sabe por quê? Não empobrece quem as dá, mas dignifica, alegra e emociona quem as recebe. De coração, muito obrigado. Tá? Com a palavra, a vereadora Cristiane Costa. Na pessoa do Dr. Neges, um grande amigo de longa data, né? Eu cumprimento os demais advogados presentes, advogadas. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Coronel Claré. Parabéns pela iniciativa. É uma data que realmente tem que ter uma data para comemorar. Eu estava aqui lembrando de, assim que eu terminei os meus estudos e para iniciar na faculdade, eu tentei direito. Era o meu sonho ser advogada. E acabou que eu comecei a pensar como que eu ia ser advogada, se eu queria defender todo mundo. Acho que hoje, assim, mais consciente da advocacia criminalista, eu acho que eu seria criminalista, porque eu queria estar do lado ali daqueles que eu acho que todo mundo que comete um crime tem o direito da defesa, e eu acho que eu gostaria de estar ali do lado, junto com eles, e ajudar nessa pena, né? Mas fui para a área administrativa, adoro o que eu faço, não me arrependo, mas faço questão aqui de falar que eu acho que se eu tivesse seguido nessa profissão, eu seria, acho que, advogada criminalista. Então, é uma área muito digna e vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui na cidade, como advogados criminalistas. Parabéns. Boa noite. Obrigado, vereadora. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Bom, senhores, para a gente poder fechar isso aqui, eu fiquei imaginando, falei, gente, o que eu vou falar para os advogados criminalistas numa data assim tão importante para eles? E fazendo algumas pesquisas, eu achei um texto de um criminalista bastante interessante, intitulado Dia do Advogado Criminalista, um herói incompreendido. E o texto desse criminalista, Luiz Flávio Borges de Urso, ele vai muito de encontro a tudo aquilo que os senhores falaram aqui sobre essa profissão. E ele começa o seu texto dizendo o seguinte: uma das referências históricas mais emblemáticas sobre a importância da missão do advogado está em uma frase de Napoleão Bonaparte, que dizia: preferir cortar a língua dos advogados a permitir que eles a utilizassem contra o governo. Esse tipo de pensamento demarca que a advocacia definha nas sombras do autoritarismo, porque confronta e só prospera dentro do Estado democrático de direito. Continua ele: o papel social e institucional do advogado é imprescindível nos regimes democráticos. Ele assegura, na esfera jurídica, a todos os cidadãos a observância a seus direitos constitucionais e legais. Quem já foi acusado de algum ilícito e sofreu processo penal, conhece a importância do trabalho da defesa, visando aclarar os fatos, superar as arbitrariedades e fazer triunfar a justiça. Os julgamentos de crime com grande repercussão popular, quando o clamor público não admite ao acusado nem mesmo argumento em sua defesa, se tornam combustível para os erros judiciários. Nesses casos, o que nem sempre é claro para a sociedade é que o advogado tem a missão de buscar um julgamento justo, no interesse de seu constituinte, com base no direito e nas provas. Sua missão é chegar à verdade e à justiça, anseios de todos. Por mais grave que seja o crime, o advogado tem o dever de promover a sua defesa. Rui Barbosa é muito incisivo ao afirmar que ninguém é indigno de defesa. Abre aspas. Ainda que o crime seja de todos o mais nefando, resta verificar a prova.
ainda que a prova inicial seja decisiva. Falta não só apurá-la no cadinho dos detalhes judiciais, mas também vigiar pela regularidade estrita do processo nas suas mínimas formas, fecha aspas, afirmou em carta o advogado Evaristo de Moraes Filho. Então, com essas palavras, eu declaro encerrada a nossa audiência pública, agradeço a presença de todos vocês e gostaria de comunicar que este projeto de lei já estará sendo votado na próxima segunda-feira, na nossa reunião ordinária. Fica aqui o convite a todos vocês para estarem presentes neste momento bastante importante para essa classe de advogados criminalistas de Lavras. A todos vocês, meu respeito, meu boa noite e meu agradecimento. E convido a gente para uma foto oficial aqui de frente ao plenário.